Relacionamento amoroso, o tema que mais chega a pergunta no meu Instagram. E eu vou fazer esse vídeo com um bloco só de respostas para essas perguntas que eu recebi nos últimos dias. E a primeira delas foi a seguinte: sou casado e minha mãe não gosta da minha esposa, e isso me afeta demais. Eu sempre quero mostrar para minha mãe que minha esposa é uma boa pessoa, e ela arruma sempre uma forma de dizer o contrário. Já fiz constelação para que eu não sinta mais esse peso. Sei que devo aceitar minha mãe, mas não sei como pôr em prática. O que devo fazer? Bom, o que eu vejo com isso? A gente precisa aceitar cada vez mais que os nossos pais podem e muitas vezes vão mesmo discordar de muitas escolhas que a gente faz. O negócio é, enquanto a gente insistir em buscar a aprovação dos nossos pais, talvez a nossa vida não caminhe, porque a gente não vai agradar sempre as escolhas deles. Perceba uma coisa, o seu pai e a sua mãe, eles tiveram toda uma outra estrutura mental. As escolhas deles do que é bom e do que é ruim talvez sejam bem diferentes das escolhas que você faça. Então é preciso que você aceite que realmente ela vai ficar contra o que você quer. E siga em frente e assuma o risco e as consequências das escolhas que você fez. Isso é um ponto importante que me veio em mente aqui agora. Talvez a gente fique querendo tanto ter a aprovação dos nossos pais como uma forma de segurança de que aquilo vai dar certo. E também como forma de ter alguém que assuma a responsabilidade pelas consequências daquela escolha junto com a gente. Só que a gente precisa ser adulto e assumir as consequências das escolhas que a gente faz. E a gente precisa ter essa coragem de assumir essas consequências sozinhos. Porque a vida é nossa, a gente faz as nossas escolhas e a gente precisa pagar pelas consequências delas. Vamos à próxima pergunta. Benito, minha pergunta é: eu e meu marido nos separamos e ele se envolveu com outra pessoa nesse período. Agora nós reatamos, mas essa pessoa passou a integrar o sistema. Tenho dificuldade de aceitar isso e não consigo ficar em paz. Bom, no olhar da constelação familiar sistêmica, toda a relação que a gente tem, ela cria um laço de destino com a gente, e aquela pessoa que fez parte desse relacionamento, ela vai fazer parte da vida da gente. Então, o que acontece? Quando você se separou do seu marido, você continuou fazendo parte do sistema dele. E ele foi para a vida dele carregando a parte sua que contém dentro da vida dele. E da mesma forma, quando ele volta para um relacionamento com você, ele está trazendo junto com ele toda a história que ele viveu quando estava separado de você. E isso inclui, sim, todas as pessoas com quem ele se relacionou nesse período. Aí é que tem um ponto onde você precisa realmente escolher se você quer reatar um relacionamento com ele ou não. Quando a gente escolhe começar um relacionamento com alguém, e eu digo começar porque no momento em que você reatou com ele, um novo relacionamento se formou. Aquele relacionamento antigo se findou quando vocês se separaram e agora vocês estão começando um novo relacionamento. E quando a gente começa um novo relacionamento, a gente precisa olhar para o outro integralmente. Olhar para o outro integralmente significa acolher todos os antepassados daquela pessoa, toda a família daquela pessoa e também toda a história dela, tudo que ela viveu. Assim a gente consegue ter um relacionamento que siga em paz. Um outro questionamento que chegou: relacionamentos após separação, tendo filhos do relacionamento anterior. Bom, isso é um fator que precisa ser visto de forma bem importante. Por quê? Os filhos que a gente teve em relações anteriores chegaram primeiro do que um novo relacionamento que a gente vai construir após uma separação. Esses filhos que vieram do casamento anterior precisam ter o seu lugar respeitado. Eles chegaram antes desse próximo relacionamento que você vai começar. Então, é preciso também que a outra pessoa com quem você vai se relacionar depois da separação respeite que os seus filhos vieram antes e que, por muitas vezes, você vai precisar dar mais atenção a esses filhos do que a esse novo relacionamento que você está construindo. Principalmente se esses filhos forem ainda crianças e precisarem realmente da sua atenção para crescerem. Essa foi ótima. Qual o tempo necessário para o amor dar certo? Segundo os físicos quânticos, a percepção de tempo e espaço é coisa meramente da nossa cabeça. O que eu quero dizer com isso? Isso depende de como você entra dentro desse relacionamento e como você faz ele acontecer. Existem relacionamentos que começam a dar certo desde o primeiro dia e relacionamento que não dá certo em 10 anos. É muito relativo. Mais uma questão: como olhar para a repetição do ciclo de rejeição que veio dos nossos pais
e se repete nos nossos relacionamentos amorosos? Bom, isso é uma questão até muito comum dentro das constelações familiares. Quando a gente olha para a história dos nossos antepassados e a gente começa a repetir esse padrão. Às vezes a gente nem tem conhecimento dessa história, mas a informação que está no nosso campo é essa informação e a gente inconscientemente repete isso. E o que acontece? Quanto mais a gente percebe essa história, quanto mais a gente olha essa história e rejeita essa história, mais a gente traz esse histórico para a gente. Mais a gente traz esse padrão de relacionamento para a vida da gente. Na constelação, a gente olha da seguinte forma: se você quer construir um relacionamento, você precisa olhar para toda a história dos seus antepassados, com toda a história dos relacionamentos anteriores deles, e respeitar e aceitar que aquilo foi do jeito que foi e que aquilo foi o melhor que eles conseguiram fazer. A gente precisa também abrir mão desse padrão, seja ele positivo ou negativo. A gente precisa ter a percepção de que quando a gente está indo para um relacionamento amoroso, a gente talvez encontre uma pessoa que está totalmente diferente de todo o padrão que a gente tem trazido dos nossos pais e antepassados. Então, a gente precisa abrir mão de todo esse histórico. E como que a gente abre mão? Acolhendo internamente que aquilo foi como foi e respeitando as escolhas dos nossos antepassados. A gente traz a necessidade de repetição quando a gente fica preocupado em não fazer igual. Perceba o quanto obsessivo é quando a gente fica olhando para um padrão e insistindo em rejeitar para que ele não aconteça com a gente. É natural que o nosso inconsciente leve a gente a repetir esse padrão. E o nosso campo de energia ele faz a gente realmente repetir, porque todo o padrão faz parte. E quanto mais a gente exclui, mais a lei do pertencimento faz a gente repetir para que a gente aceite que ele também existe e que ele faz parte do nosso próprio sistema. Mais uma pergunta. 7 anos de divórcio. Terminei um relacionamento de quase 4. O que fazer para um relacionamento seguir em frente? Primeira coisa, olhe para toda a sua história, olhe para os seus antepassados e acolha tudo o que foi do jeito que foi. Talvez, se você não aceitar a história que você teve com os seus ex-relacionamentos, não incluir e não olhar a parte boa e a parte ruim que teve com cada um deles, talvez você nunca se abra para que algo dê certo. E na ida para um outro relacionamento, acolha também integralmente a outra pessoa, com sua família e toda a sua história. Mais uma questão. Pessoa que não sai do 0 a 0, solteira há quase 10 anos. Eu acho que é importante se fazer uma terapia para ver realmente qual o ponto que está bloqueado aí dentro. Mas uma coisa que eu acho que você deve se perguntar é: o quanto você está realmente disponível para um relacionamento? O quanto você está realmente nutrida de força de vida para compartilhar essa vida com a outra pessoa? O relacionamento, na minha percepção como constelador, ele vem como um terceiro passo de vida. Primeiro a gente precisa estar bem com os nossos antepassados, depois a gente precisa estar bem com os nossos pais, para depois a gente se sentir pronto para ir para um relacionamento amoroso. Então perceba o quanto você está realmente disponível ou não para ter uma relação. E mais uma questão. Fiz a constelação e não consegui perdoar meu marido por uma suposta traição. O que fazer? Primeira pergunta que me veio em mente. Por que você precisa perdoar uma coisa que é suposta, que você nem sabe se é real? Talvez você esteja realmente presa a uma coisa que nem é real. Mas tá, vamos para uma situação de uma traição real. O que na constelação a gente vê? Quando há traição, se acaba o relacionamento que estava tendo anteriormente. A pessoa que traiu perde o direito de continuar dentro desse relacionamento. Há uma possibilidade desse relacionamento continuar, quando a pessoa que foi traída escolhe receber essa pessoa de volta. Quando isso acontece, as duas pessoas precisam ter a consciência de que estão começando um novo relacionamento, que aquele relacionamento que eles tinham anteriormente acabou no momento onde houve a traição. E que agora elas vão começar um novo relacionamento. Mas desse começar de um novo relacionamento, traz sim toda a história do passado, porque vocês estão indo com tudo que aconteceu com a vida de vocês antes. E é preciso acolher toda essa história. E quando fala nesse perdoar, eu na constelação percebo da seguinte forma: uma coisa prejudicial é quando a gente coloca essa necessidade de perdão como se a gente fosse alguém maior do que essa pessoa que traiu ou que fez alguma coisa errada com a gente, e a gente precisa desculpar essa pessoa, como uma forma de autorizar que ela faça parte e que ela consiga construir o relacionamento com a gente. Muito cuidado, porque se você se coloca nessa posição de maior, como quem precisa desculpar o outro pelos erros que ele fez, você impossibilita que o relacionamento dê certo.
É preciso que você fique no lugar de igual. Ele é que precisa assumir a culpa e as consequências dos atos dele. O perdoar, na minha visão, é a gente olhar para a coisa, aceitar ela como é e deixar que ela siga. E essa foi a última pergunta. Se você tiver mais, pode deixar aqui nos comentários, por direct, por WhatsApp e até um próximo vídeo. E lembrando, a qualquer momento você pode se inscrever para o meu programa Constelação Familiar na Prática Diária. Lá você vai conhecer sobre o olhar da constelação familiar sistêmica para a nossa vida e entender alguns posicionamentos que podem fazer a sua vida fluir bem melhor. Então, se você quiser conhecer, pode ir lá na minha bio do Instagram, lá tem o link onde você vai direto para a página do programa, ou pode me mandar aqui um direct que eu te mando também o link.